No programa Cidadania de hoje, eu recebo Janete Salete Lisboa dos Santos. Ela é coordenadora do PROCON de Tubarão. Vamos conversar sobre as ações do setor junto aos consumidores da região. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje aqui conosco eu recebo Janete dos Santos, ela que é coordenadora do PROCON aqui do município de Tubarão. Janete, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, né? Participando e também esclarecendo aí os nossos telespectadores, que são os consumidores que precisam, né, de informações como a do PROCON. Eu que agradeço a oportunidade até para estar divulgando o trabalho do PROCON de Tubarão, né? E podendo passar e orientar informações para o consumidor. Janete, qual a função específica, né, do PROCON diante dessas questões aí de direitos do consumidor? O trabalho do PROCON em específico, né, vamos dizer assim, é orientar o consumidor, né? E a proteção ao consumidor. Então, até pelo próprio nome do PROCON. E o principal é que ter uma orientação para que o consumidor não chegue a ser lesado, vamos dizer assim, não seja ser prejudicado, muitas vezes até por uma falta de orientação até do próprio comerciante. No dia 15, né, de março foi o Dia Mundial aí do Consumidor. O que evoluiu, né, nesses anos que foi criada essa data relacionado ao consumidor? E o que precisa melhorar ainda? Teve bastante conquista, até uma recente foi o ano passado, que teve uma alteração na legislação nas compras pela internet, né, onde até pela situação de inúmeras reclamações no Brasil, pelas compras pela internet, por falta de informação do consumidor e muitas vezes até por falta, não podemos afirmar que é uma má fé, né, mas claro. Muitas vezes acontece o consumidor ser lesado por existir sites inexistentes. Correto. E aí o consumidor acabava se levando e se leva muito, né, pela oferta e até pela facilidade mesmo de não ter que ir no estabelecimento. Então teve, eu acredito que uma das conquistas maiores do ano passado foi essa, né, que foi uma das situações, fazer com que essas empresas coloquem um endereço físico, telefone, para que se possa fazer contato no caso de dar problema com a compra, né? Como é que acontece o atendimento no PROCON de Tubarão, né? Quando é que o consumidor chega, como é que ele é atendido, em que situações, né? E que documentos ele precisa levar na hora que vai reclamar de uma situação, que são várias, às vezes, que vocês atendem ali, né? O PROCON, não só o PROCON de Tubarão, né? Mas principalmente os PROCONs que trabalham já com o SINDEC, que é o sistema do governo federal, que o PROCON de Tubarão adotou em meados de 2012, que ajudou muito. Então, quais são os procedimentos? Ele vai desde uma simples consulta, tirar uma dúvida, né? Ou então, no caso de já encaminhar a reclamação, muitas vezes a pessoa geralmente situações até como exemplo, a telefonia, né? Claro. Eles dispõem um número direto do PROCON. Que tem muita reclamação, né? Tem muita, infelizmente. Aí eles dispõem do número direto com o PROCON, então o consumidor estando lá tem que ser presencial. O atendente faz esse atendimento preliminar, que é a denominação, né, para esse atendimento, e em 80% dos casos, em situações que se dispõem desse atendimento, se consegue resolver naquele momento. Outras situações mais complexas, que exigem provas, como exemplo de produtos, né, que têm um defeito, a assistência técnica não atendeu a reclamação dentro dos 30 dias, e aí o consumidor tem direito à troca ou à restituição do valor. Então, nessa situação, ele tem que levar a documentação, que é nota fiscal, nota de entrega na assistência para comprovar que passou os 30 dias e não foi atendido, comprovante de residência, CPF, identidade. E aí é montado um processinho, né? É feita uma reclamação fundamentada, como a gente fala, é encaminhado, eles têm um prazo de 10 dias para responder da data da juntada do AR, então em média, em 20 dias a empresa está respondendo, principalmente porque geralmente as reclamações a gente encaminha para o fabricante e essas grandes empresas, a maioria se localiza em São Paulo, em outros estados, então demora um pouquinho. Demora um pouco. Em média, 20 dias se resolve uma situação dessa. No caso de não resolvendo, qual é o outro procedimento? A gente abre a reclamação fundamentada, notifica a empresa, como ele não atendeu, não propôs acordo, e aí se marca uma audiência.
E aí vem o representante da empresa com um advogado constituído. Geralmente se faz o acordo ali, até porque tanto para a empresa, ela tem economicamente, como até visando o nome, né, da empresa, eles acabam fazendo acordo. Então, o nosso PROCON, ele acaba finalizando aí, ele não vai para frente. Por quê? Porque eu digo porque tem outros PROCONs que eles vão até a parte de chegar a proferir uma decisão. O nosso ainda não dispõe desse serviço, porque a gente ainda está com um projeto em andamento e eu acredito que esse ano a gente vai conseguir resolver, né? Certo. E aí a gente vai poder dar esse atendimento para o consumidor. O que precisaria para fazer esse procedimento, né? E um passo a mais, vamos dizer assim, no caso? O que precisa? O nosso PROCON, apesar dele ser já bastante, não digo, mas assim, perto dos PROCONs da cidade, dos municípios em volta, ele é um PROCON assim já bastante experiente, ele tem mais de 10 anos já. Certo. Só que ele não conta ainda com o conselho, que é o fundo, que fala para ter a fiscalização. E junto com isso seria a legislação, né, que já foi encaminhada, a gente está fazendo umas alterações que foi solicitado. E aí tem que ter essa lei para dispor desse conselho, para a gente poder então, e sim ser um PROCON, funcionar como um PROCON 100%, fazer a parte da fiscalização e poder, no caso dessas reclamações, no caso da audiência, se a gente comprovar que existe provas que o consumidor está sendo lesado, né, o seu direito, aí a gente vai ter o poder de poder proferir uma decisão, aplicar a devida sanção, multa, né, no caso da empresa, e uma maneira também de fazer com que se resolva ali e que o consumidor não tenha que procurar o judiciário, né? Correto. Naquele primeiro passo, né, que você falou, onde se conversa com a empresa e tal, e o segundo passo, qual que é mais frequente aqui no PROCON Tubarão? Já se resolve na primeira conversa ou vai para o segundo passo? Geralmente a gente tem sorte, assim, 80% dos casos, mais ou menos pelo ano passado que a gente verificou, até pelo próprio sistema, né, do SINDEC, ele dá consegue puxar esse relatório. Então, em média, 80% a gente consegue resolver. 80%. Então, até porque, assim, o que acontece? A gente acredita, até na semana passada teve um evento no PROCON estadual, onde se reuniu os municípios, e a grande importância do programa do governo federal, esse SINDEC, é porque a empresa fica registrada lá. Então, assim, para eles é um ponto negativo, porque daí eles têm lá registrado, né, uma reclamação deles. Então, muitas vezes eles acabam até perdendo o contrato por isso, como é o caso de instituição financeira. Então, provavelmente até ajudou muito, eu acredito com certeza, o SINDEC. Isso não é só uma posição do PROCON de Tubarão, isso é de todos os municípios que iniciaram o trabalho com o SINDEC, ele fica lá registrado. Então, para a empresa não isso força um pouco também a resolver o problema. Força. Janete, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o segundo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.